Boa tarde! Começa agora o Conexões dessa quarta-feira, dia 7 de maio de 2025. Hoje nós vamos falar sobre o crescimento do número de católicos em todo o mundo. Também temos informações sobre o estado de Goiás, a cidade de Goiânia e também uma dica para você que costuma consumir vegetais congelados. A gente fala sobre tudo isso no Conexões, que está só começando. Seja bem-vindo e bem-vinda, você que nos assiste ao vivo pela TV UFG ou nos acompanha em qualquer dia e horário pelo canal no YouTube. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, tenho cabelos escuros, levemente ondulados na altura dos ombros e olhos castanhos claros. À minha esquerda está o professor Diego Barbosa. Ele faz a interpretação para Libras aqui no estúdio. E se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Nós dois estamos de pé e atrás está o cenário do Conexões, em tons de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela bem no centro, entre nós dois. Nessa tela agora aparece o nome do programa e daqui a pouco é nela que a gente vai conferir as nossas matérias de hoje. Mas antes dessas matérias, a gente tem aquele nosso giro rápido com informações nacionais. Ontem, o STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu tornar réus mais 7 denunciados pela trama golpista durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por unanimidade, os 5 ministros da primeira turma do STF aceitaram a denúncia que foi feita pela PGR, que é a Procuradoria-Geral da República. Essa denúncia contra o núcleo 4 da trama, que é formado por militares do Exército, um policial federal e o presidente do Instituto Voto Legal. Eles são acusados de organizar ações de desinformação para propagar notícias falsas sobre o processo eleitoral e também ataques virtuais a instituições e autoridades. Isso tudo por meio da estrutura da Agência Brasileira de Inteligência. O caso ficou conhecido como a BIM Paralela. Os acusados devem responder por 5 crimes: organização criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência, grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Mais um julgamento, sobre as denúncias feitas pela PGR que tem tornado réus essas pessoas envolvidas no que aconteceu no dia 8 de janeiro, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro e ex-ministros dele. Bom, e você sabia que o seu rosto está sendo não só filmado, mas também classificado, comparado e identificado, principalmente por órgãos públicos de segurança? Na maioria das vezes, isso acontece sem o seu conhecimento. É o que mostra uma pesquisa da Defensoria Pública da União, feita em parceria com o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania do Rio de Janeiro. O relatório Mapeando a Vigilância Biométrica foi divulgado ontem e aponta que, após sediar a Copa do Mundo de 2014, o Brasil se tornou um vasto campo de vigilância digital, onde as chamadas tecnologias de reconhecimento facial se encontram em solo fértil para se espalhar. Graças, em parte, à promessa de facilitar a identificação de criminosos e a localização de pessoas desaparecidas. Segundo os pesquisadores, em abril desse ano, havia no Brasil pelo menos 376 projetos de reconhecimento facial ativos. Juntos, esses projetos têm o potencial de vigiar quase 83 milhões de pessoas, o que equivale a cerca de 40% da população. E mudando de assunto,
1/3 da população brasileira entre 15 e 64 anos tem dificuldade para interpretar textos simples ou para fazer contas de matemática básica. É o que mostra o estudo Indicador de Analfabetismo Funcional, que foi coordenado por uma associação chamada Ação Educativa. Essa pesquisa é resultado de entrevistas presenciais feitas com mais de 2.500 pessoas em todas as regiões do país. Nesses testes, os entrevistados eram submetidos a perguntas simples sobre o cotidiano, em diferentes graus de dificuldade. E a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais. O indicador é realizado desde 2001 e mostra que a redução do analfabetismo funcional estagnou desde o ano de 2018. O estudo revela também que a maioria dos indivíduos nessa condição tem entre 40 e 64 anos, embora haja também uma parcela significativa de pessoas mais jovens, com idade entre 15 e 39 anos, que também podem ser consideradas analfabetas funcionais. Para finalizar esse nosso primeiro momento do programa, uma boa notícia. O número de jovens ocupados cresceu no Brasil no último trimestre do ano passado. Também houve uma redução expressiva na chamada geração neném, formada por pessoas jovens, de 14 a 24 anos, que não estudam nem trabalham. Esse dado faz parte de um estudo que foi divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego no final do mês de abril. O levantamento revelou que o país registrou 14 milhões de jovens ocupados no final de 2024. Isso superou o mesmo período de 2019, antes da pandemia. O estudo também apontou uma queda no número de jovens que não estudam nem trabalham. No segundo semestre de 2024, esse índice atingiu o menor nível dos últimos 12 anos. No entanto, as mulheres ainda representam a maioria desse grupo. Em 2012, eram 4 milhões de jovens do sexo feminino que não estudavam nem trabalhavam, contra 2 milhões do sexo masculino nessa condição. Bom, e agora a gente fala de um assunto que está na boca de todo mundo, né? O catolicismo, a escolha do novo Papa. Os olhos do mundo estão voltados para o Vaticano, na Itália. Tudo isso por causa do processo que vai escolher o novo pontífice, né? O próximo Papa, depois da morte do Papa Francisco. Esse momento é chamado de conclave e ele começa hoje. Você que não sabe, né? São votações feitas a portas fechadas em que os religiosos decidem, né, sobre o novo Papa. E quando há essa decisão, há uma fumaça branca que sai lá do Vaticano. E pensando nesse assunto, né, de religião que está na boca de todo mundo, a gente traz uma informação interessante. O Brasil é o país com maior quantidade de católicos de todo o mundo. E para te ajudar a entender, né, esse cenário do catolicismo aqui no Brasil e também em todo mundo, a gente preparou um conteúdo especial para você. Confira! Quase metade da população católica mundial vive nas Américas. Destes, 27% dos fiéis estão na América do Sul. E por aqui o Brasil se destaca. É o país com a maior quantidade de católicos do mundo todo, por ter cerca de 182 milhões de batizados. Os dados mais recentes são de 2022. Eles mostraram que, dentro do país, os católicos estão distribuídos da seguinte forma: 58% dos seguidores da igreja estão na região Nordeste. Em seguida, vem a soma das regiões Norte e Centro-Oeste. Juntas, elas chegam a 49%. E, por fim, as regiões Sudeste e Sul ficam empatadas com 47% cada. O Brasil tem 106 milhões de católicos, ou seja, metade da população foi batizada. A religião lidera a lista, já os evangélicos, com 25%. Espíritas e umbandistas estão empatados com 2% cada. Em seguida estão os candoblecistas, com 1%. 9% possuem outras crenças. Por outro lado, aqueles que declararam não ter religião representam 11% da população.
A igreja estima que cresceu cerca de 1% entre 2022 e 2023, chegando a 1 bilhão e 406 milhões de fiéis ao redor do mundo. Depois das Américas, a região com a maior quantidade de católicos é a Europa. Logo depois está o continente africano. A Ásia fica em quarto lugar e, por fim, a Oceania. A força da religião católica em cada continente também reflete no conclave. Neste ano, 113 cardeais vão participar da votação para a escolha do próximo Papa. 58 são europeus, 13 são latinos, enquanto outros 13 vivem na América do Norte. Além disso, o grupo possui 9 representantes asiáticos e 9 do continente africano. Apenas um representa o Oriente Médio. Entre eles, participam 7 brasileiros. E é claro que a gente vai te informar, né, sobre a escolha do novo Papa. O pontífice, né, a principal representação da Igreja Católica, mas a gente sabe que a Igreja Católica ainda tem um grande poder, né, político e econômico no mundo, e por isso é importante a gente ficar sabendo, né, quem será o novo Papa e as diretrizes, né, que esse religioso vai colocar na igreja e que milhões de pessoas, né, na verdade 1 milhão de pessoas, segue aí em todo o mundo. Daqui a pouco, Conexões volta com mais informações. E a gente dá uma dica para você que costuma consumir alimentos congelados, principalmente vegetais. A gente te conta um pouco mais, né, sobre como manter esses alimentos congelados, se muda alguma coisa, né, esse processo. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta com Conexões dessa quarta-feira, dia 7 de maio. E a gente começa falando sobre uma operação da Polícia Civil que flagrou garimpo ilegal em uma fazenda de mais de 350 hectares, que fica na cidade de Cristalina, no entorno do Distrito Federal. Essa operação deteve 77 pessoas. 44 delas acabaram presas em flagrante e 23 foram liberadas depois de assinarem um TCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência. A suspeita é que cerca de 500 garimpeiros tenham invadido essa fazenda, né, e agido no local, coagindo e ameaçando moradores de propriedades na área rural do município. Alguns dos acusados são do Distrito Federal e outros vieram de Minas Gerais. A dona de uma fazenda relatou que essa área fica em uma reserva legal e que ela já foi invadida pelo menos 4 vezes desde novembro do ano passado. E essas pessoas, né, estão garimpando aí na região e elas devem responder pelos crimes de extração irregular de minérios e também por usurpação de bens da União. Além das detenções, 27 carros, 8 motos e dezenas de quilos de cristal bruto foram apreendidos pela Polícia Civil. E ainda sobre meio ambiente, foi oficializada a criação do Fórum Goianiense de Mudanças Climáticas. Essa iniciativa é apoiada pela Agência Municipal do Meio Ambiente e tem o objetivo de buscar fortalecer as políticas públicas que aumentam a resiliência da nossa cidade diante da crise climática. O fórum deve formular estratégias para mitigar os impactos dessas mudanças e as consequências socioambientais e econômicas. Esse fórum deve buscar soluções inovadoras e inclusivas para essa crise, né, que a gente tem vivido nos últimos anos e que provavelmente vai se acelerar aí na próxima década. Mudando de assunto, agora o que eu te prometi, né, antes do intervalo. Você já comprou vegetal congelado? Se tem costume de fazer isso, é bom ficar atento na hora de escolher para garantir a opção mais saudável. Pensando, né, nessas pessoas que, inclusive eu faço parte desse grupo, que costumam comer produtos congelados, ou marmitas congeladas, ou vegetais congelados, a gente produziu um conteúdo especial te explicando tudinho. Rodou. A recomendação é de que o consumidor prefira opções sem conservantes.
Além disso, é preciso evitar comprar embalagens amassadas ou com sinais de gelo em excesso dentro do pacote. É que isso pode ser um sinal de que o alimento descongelou e congelou novamente enquanto ainda estava à venda. Bom, pensando no nosso público cego de baixa visão, vou me descrever. Meu nome é Janaína de Oliveira, sou uma mulher negra de pele clara, meus olhos são castanhos, meus cabelos são castanhos, cacheados, na altura dos ombros. Voltando. Vale reforçar que congelar comida não atrapalha a qualidade do alimento, desde que tenha sido bem feito. Mas existem algumas perdas, já que nem todo alimento congelado mantém a textura e o sabor. Também vale dizer que existe uma pequena redução de vitaminas. As principais são os tipos C e as do complexo B. No caso das indústrias, o alimento geralmente é congelado logo após a colheita. A ideia é que ele continue nutritivo e fresco, para que seja uma opção prática e saudável. Mas também é preciso ficar atento na quantidade de corantes, realçadores de sabor e se tem quantidades elevadas de sal. O ideal é que o vegetal congelado não tenha nenhum outro ingrediente, já que esses aditivos podem impactar a saúde. Alguns dos riscos são pressão alta, retenção de líquidos, irritação no estômago ou alergias. Para garantir uma boa experiência, também é preciso manter os cuidados em casa. Por exemplo, respeitar o prazo de validade, consumir imediatamente depois de descongelar. E se for congelar alguma coisa em casa, a orientação é de limpar bem, usar sacos próprios para freezer e fechá-los a vácuo para que durem mais. É que a falta de oxigênio combate micro-organismos e evita o apodrecimento. Devolvo para vocês. A gente agradece esse conteúdo da Janaína. Fica aí a dica então para você que consome conteúdos congelados. Já anotei tudo e vou seguir sempre que eu for escolher a minha marmita ou eu for consumir a minha marmita congelada. Bom, para finalizar, a gente tem duas dicas sobre cultura. A primeira é para quem quer conhecer um pouco mais da história de Goiânia. O Museu Frei Confalone, que fica na antiga estação ferroviária da capital, lá no centro da cidade, está com uma exposição itinerante do projeto Praça Cultural Césio 137. Essa exposição reúne obras de artistas plásticos, poetas e fotógrafos goianos, que foram inspiradas na memória do acidente com o Césio 137, que aconteceu em 1987 e é considerado o maior desastre radiológico urbano em todo o mundo. Além de homenagear as vítimas desse acidente, a exposição também tem a intenção de fomentar o debate público sobre os impactos dessa ocorrência e também os aprendizados que o acidente deixou. A visitação é gratuita e fica aberta até o dia 11 de maio, nesse final de semana. Você pode conferir essa exposição das 8 ao meio-dia ou então das 2 às 5 da tarde. Tem um horáriozinho aí de almoço, mas você pode conferir tanto de manhã quanto à tarde essa exposição que homenageia um momento tão difícil da nossa capital, do nosso país, em que infelizmente pessoas pegaram material radioativo sem saber que ele era radioativo, muitas pessoas foram contaminadas, muitas morreram, outras têm sequelas até hoje, né? É um marco da nossa cidade que está sendo rememorado por meio dessas obras de arte. Para finalizar, uma dica para quem gosta de teatro. A companhia No Escuro realiza a partir de amanhã a oficina de introdução à dramaturgia, que é conduzida por Hélio Frois. Na verdade, amanhã não, gente, sexta-feira, me antecipei, sexta-feira, dia 9. As aulas serão realizadas, então, no dia 9, no dia 10 e no dia 17 de maio. Tudo na Oficina Cultural Gepeto, que fica no setor Pedro Ludovico. Em seguida, depois dessa primeira oficina, tem uma outra. Entre os dias 20 e 23 desse mês, tem uma formação de processos criativos, que será coordenada por Lázaro Twin, também lá na Gepeto. Essas duas oficinas são totalmente gratuitas e contam com 20 vagas cada uma. Elas são voltadas para artistas e estudantes de artes cênicas. As inscrições podem ser feitas por um formulário que está disponível lá no Instagram da companhia. Ele já aparece aqui na sua tela, é o @cia, com C, de teatro, no
com o escuro, @CIA de Teatro no Escuro. E a proposta dessas oficinas é compartilhar práticas e saberes que foram desenvolvidos pela Companhia no Escuro ao longo de 29 anos de trajetória. E além de ficar ligado no nosso conteúdo todos os dias, ao meio-dia aqui na TV UFG, você também pode participar do Conexões, sugerindo aquilo que você quer ver aqui no nosso estúdio, seja numa entrevista ou numa matéria, ou então mandando eventos para que a gente divulgue, tudo isso pelo nosso WhatsApp. Vou pedir para ele aparecer de novo aqui na tela, falei um pouquinho a mais hoje, o número é 629-9181-1406, você pode tirar uma foto ou anotar, e aí manda sua mensagem para a gente com críticas, elogios ou sugestões. Outra forma de ficar bem perto da TV UFG é por meio das redes sociais. Procura os nossos perfis no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok, no X, o antigo Twitter. Você pode já seguir esses perfis, curtir, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, mandar sua sugestão para a gente também. Eu e o professor Diego ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Amanhã tem mais Conexões ao meio-dia aqui na TV UFG. Um forte abraço, até amanhã. Tchau, tchau!